num território de fronteira, mas este exercício que irei fazer é também uma forma de pensar sobre as fronteiras que temos dentro do próprio país. Porque, deslocando na região de Lisboa e Val do Tejo, facilmente chegamos a zonas de fronteira. Quando estou no território rural do Montijo, já não sei se estou no território rural do Montijo, se já passei para o lado da região Alentejo, porque a paisagem é muito comum e também não podemos esquecer que há uns anos os alentejanos referiam-se ao Rio Tejo como o Rio Grande e, portanto, onde eles chegaram e se foram consolidando no Barreiro e no Montijo e, portanto, há aqui fronteiras que vão sendo fluídas. E era um bocadinho esta primeira abordagem era sobre a geografia. Nós temos um Portugal que aí aquele mapa das notas 3 nos dá o Portugal administrativo, mas depois temos vários Portugais, se assim quisermos. Temos estes 3 mapas foram retirados do PNPOT, que esteve recentemente em consulta pública, e temos o Portugal litoral interior, temos o Portugal das relações interurbanas, temos o Portugal com os 2 motores, a área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana do Porto. Temos depois o peso da população na distribuição pelo território. Portanto, temos estes vários Portugais. Desculpa. E temos a região, uma região alargada que foi trabalhada pela CCDR de Lisboa desde do início deste século, com os planos e as estratégias que foram sendo inicializadas nessa altura, que é uma região funcional mais alargada. E, portanto, que não termina nos limites administrativos de Lisboa e Val do Tejo, mas que pelas relações que se vão formando, que vão existindo, alarga-se, quer uma parte da região centro, quer uma parte da região Alentejo. E, portanto, é, no fundo, este território de fronteira, e aqui não há, obviamente, uma tentativa de ir buscar municípios à Fátima Bacharel para eu conseguir gerir. É uma tentativa de que forma, nestes territórios que são de fronteira e de proximidade, há formas de capitalizar aquilo que a região que é mais forte, ou que tem maior capacidade de atração, pode passar para as regiões adjacentes. E depois temos este mapa do lado direito, que é um excelente exercício que nós, na região de Lisboa e Val do Tejo, temos dois planos regionais de ordenamento de território, portanto, onde está expressa a nossa estratégia territorial, e depois temos 3 programas operacionais que, como nós sabemos, os fundos comunitários são um grosso do investimento público e, portanto, exige aqui uma outra ginástica, uma outra geografia, uma outra forma de articulação com as regiões envolventes. Aqui, abordando um bocadinho esta região de polarização, aqui estão números de PIB per capita para as regiões. Esta região não abarca o total do Alentejo Central ou do Alentejo Litoral. No Alentejo Litoral vai até Sines, no Alentejo Central irá até Montemor, com alguma proximidade a Évora, e depois para norte irá até Leiria. Mas pronto, são os grandes números, porque também é esta escala que os números estão. E, portanto, estamos a falar de cerca de 39% da população de Portugal, o que eu acho que é também um número interessante. Depois, a forma como nós podemos ler e apreender esta região. Há aqui um conjunto de fluxos, e apenas trouxe aqui este, que são as deslocações casa-trabalho semanais, e isto, claro que está desatualizado, porque são dos censos de 2011, mas dá-nos aqui uma perspectiva interessante e importante da forma como esta interação entre as regiões vai acontecendo. E depois, eu sei que à tarde vai estar o Presidente da Autoridade Portuária de Sines,
mas o Porto de Sines tem aqui um papel muito interessante, porque é um porto que está a meio entre a região de Lisboa e o Algarve, mas é um porto que é quase um porto o Porto Sul da área metropolitana de Lisboa. E se nós virmos aqui este raio de 200 km, vê-se que a norte fecha no limite da região de Lisboa e Val do Tejo. Portanto, há aqui toda esta região funcional que tem alguma importância e que se vai consolidando. Agora, mais especificamente sobre a região de Lisboa e Val do Tejo, só alguns enfoques. Portanto, temos estas 4 NUTs. Claro que a área metropolitana de Lisboa é o grosso em termos de população, de cerca de 2,8 milhões. Portanto, é a maior parte da população da região de Lisboa e Val do Tejo. Em termos de perfil de atividades, grandes números em termos de atividades, vemos o destaque na despesa em investimento e desenvolvimento, isto no peso do país. Portanto, há uma presença forte de investimento em inovação e desenvolvimento. Depois, há aqui também alguns números que provavelmente nos próximos tempos irão ter outra relevância, como o caso do turismo, mas também o peso do produto interno bruto. Em termos populacionais, é no fundo esta pequena mancha de óleo em torno da cidade de Lisboa, com algum extravasar para a margem sul, e depois, ao longo da região, mais para norte, há, principalmente no oeste, uma dispersão da edificação e da ocupação do território. Este exercício da Carta de Ocupação de Solo, dos padrões de ocupação de solo, resultou dos exercícios que fizemos nos nossos 2 planos regionais e, portanto, é apenas interessante para perceber que, sendo uma região fortemente urbana, há aqui um peso muito significativo, quer da mancha florestal, quer da mancha agrícola. E, portanto, isso é também um sinal de diversidade neste território. Depois, em termos de dinâmica dos focos, há uma clara desaceleração que teve o seu período principal a partir da crise das dívidas soberanas no início desta década. Há um ligeiro retomar e depois este outro gráfico é um bocadinho para nós começarmos a perceber de que forma é que a reabilitação urbana ou a reocupação, no fundo, a reutilização dos espaços construídos tem estado a acontecer. E, portanto, há aqui uma tendência que vai acontecendo nos anos mais recentes. Ali, na área metropolitana de Lisboa, há um salto muito significativo de 2014 para 2016. E, portanto, provavelmente, os dados mais recentes irão dar aqui um acentuar destes números, que fala-se muito de economia circular, mas é um dos aspectos mais importantes da economia circular, que é reaproveitarmos o solo já infraestruturado e construído e não estar a abrir solo novo. Depois, em termos de atividades económicas, temos claramente a área metropolitana de Lisboa com um peso significativo no terciário. Depois, a Lesíria do Tejo e o Oeste são 2 importantes NUTs em termos de peso agrícola, e depois o industrial um bocadinho presente por toda a região, com um peso menor na área metropolitana, em termos de valor não é, obviamente, de ligação direta. Depois temos o peso das indústrias de alta e média tecnologia no total das indústrias. Ali aquela queda no Oeste é porque o INE não contabilizou os dados naquele ano e, portanto, não é que o Oeste tenha deixado de ter indústrias com investimento, mas há uma inexistência de dados. Portanto, vemos a área metropolitana de Lisboa, obviamente, com um peso maior em termos de indústrias com alta e média tecnologia, mas eu até trouxe aqui 3 exemplos, 3 imagens de empresas ou indústrias que são conhecidas pelo seu investimento em média e alta tecnologia, como a Renova e a Compal, que estão no espaço mais agrícola ou mais rural da região, e depois a Zogma,
a Zogma, que estão na área metropolitana e que fazem aqui um ponto com o cluster da aeronáutica que liga com Évora, no caso da Embraer, que agora integra um grupo bastante maior, desde que foi comprada pela Boeing. E estava eu a acabar a apresentação quando vi a notícia. Portanto. Depois, em termos ainda das atividades económicas, mas no setor agrícola, aqui uma clara diferença entre a dimensão das explorações na Lesíria e depois a produtividade económica maior no oeste dos diferentes sistemas de produção. Portanto, serão explorações de menor dimensão, mas também com importante rentabilidade. Depois, já que falamos de fronteiras, temos aqui duas fronteiras, não é? O aeroporto de Lisboa e o Porto de Cruzeiros de Lisboa. São duas fronteiras com quem nós nos cruzamos frequentemente e vemos e de onde recebemos diariamente muitos estrangeiros, muitas pessoas de outras nacionalidades e coloquei ali aquela linha que não está totalmente correta porque o gráfico está em 3D, mas só para percebermos que dos estudos que o NAER fez à época, estimava para 2017 cerca de 19 milhões de passageiros. Portanto, em 2016, o aeroporto de Lisboa teve 22 milhões. Portanto, a expectativa aqui, a realidade ultrapassou as expectativas de forma bastante gritante. E depois, em termos do terminal de cruzeiros, regularmente acima dos 500 mil passageiros ano. Depois, o turismo. O turismo é uma atividade importante e interessante e que pode ser uma janela para outros investimentos. É uma forma ou seja, é uma forma de nós rentabilizarmos o nosso património, de trazermos pessoas e atividades para outras áreas, mas é também uma janela importante para o nosso território. E eu pego num exemplo que nós temos na região, que é a Onda da Nazaré, não é? Antes do McNamara a surfar, ela também já existia, não é? Mas o McNamara surfou-a, projetou-a, gravou-a e hoje em dia é toda aquela dinâmica que nós conhecemos. Da conjugação destes vários fatores felizes, no outro dia o Presidente da Câmara da Nazaré me dizia que de repente lhe aparecem investidores franceses todos os dias, ou para comprar casas, ou para perspectivar outro tipo de negócios. Portanto, o turismo também tem este outro lado importante e Portugal é distinguido frequentemente com títulos nos Oscars do turismo. Depois, em termos de inovação e tecnologia, o centro da região de Lisboa, a área metropolitana, Lisboa, com os Web Summit, com o ambiente de inovação, tem gerado muita atividade. Temos a Mercedes que vai mudar o seu hub tecnológico, ou vai reforçar o seu hub tecnológico em Lisboa. Temos a Zalando, que é um site de moda que abriu, ou vai abrir, umas instalações na Avenida da Liberdade. E depois temos também a Edisoft, fora da área metropolitana, que são de tecnologias para a área militar. E depois temos todo este potencial de universidades, de politécnicos, um pouco por toda a região, que são também localmente fatores importantes de criação de conhecimento e de atração e de fixação de empresas. Eu sublinho ali com o Instituto Politécnico de Tomar, nas instalações do Instituto Politécnico de Tomar há umas instalações da IBM, onde há um pequeno nicho de investigação um centro de investigação ligado à IBM, que em termos locais tem uma importância bastante significativa. Depois, o capital natural. A região de Lisboa e Val do Tejo é uma região urbana, mas tem, naquele mapa dali, todo o potencial natural que existe. Nós mapeámos, a partir de um site da Comissão Europeia, os ecossistemas, assim, um trabalho um bocadinho rápido, só juntar, e deu-nos esta imagem. E depois trago aqui algo que eu acho que é uma imagem de sucesso, que são os parques Sintra Monte da Lua,
que, trabalhando dentro do capital natural da área do Parque Natural Sintra-Cascais, tem vindo a criar riqueza. Ou seja, tem criado riqueza porquê? Porque atrai várias centenas ou milhares de visitantes. Com o dinheiro que consegue obter dessas bilheteiras, vai recuperando, como ainda recentemente recuperou os Jardins e o Palácio de Queluz, e foi eleito como, em 2017, portanto, a empresa ligada à conservação a nível mundial, número 1, recebeu o prémio Europa Nostra. Portanto, o ambiente não é um fator de descompetitividade, é um fator de competitividade, assim nós saibamos trabalhar com ele, porque há pouco foi aqui apontada a questão da Rede Natura e em Portugal está marcada de uma forma e da Espanha está marcada outra. Bem, a Rede Natura até, por acaso, é uma coisa feita a nível europeu, não é? E, portanto, acho que a Comissão Europeia também pode colaborar no atenuar destas diferenças. Depois, olhando aqui para o que se pode chamar um espaço de articulação. Isto aqui é a partir de um trabalho de 2015 que foi feito pela Fundação Carlos Gulbenkian, que é uma metrópole para o Atlântico, e identifica este conjunto de clusters, alguns já existentes, outros que podem vir a surgir nos tempos mais próximos, e que é, no fundo, uma forma de olhar de um modo conjunto para este território mais alargado e de que forma é que, a partir dos potenciais que estão no território, outros que vão chegando, podemos criar riqueza e criar valor. E, no fundo, há aqueles 4 passos que eles nesse estudo identificam, que são os passos para de que forma é que as macro-regiões podem contribuir para um alavancar de riqueza, que é a partir da atração de rendimentos, exportação de serviços, recentrar a tradição industrial, no fundo, é aquilo que é mais voltar a criação de riqueza de modo mais pesado e mais consistente no território, e depois, no fundo, projetar esta macro-região para outros mercados mais alargados. Claro que isto tem sempre uma palavra por trás, que é tudo o que temos falado aqui esta manhã, que se chama governança. Não é? Como é que nós podemos falar e estarmos de acordo, ou pelo menos articulados entre todos. Muito obrigado.